O Senhor está trabalhando mesmo quando você não consegue enxergar. Você já percebeu que a roda gigante sempre parece estar descendo antes de subir ao ponto mais alto? Parece estranho, mas observe. Quando alguém está prestes a alcançar uma vista que nunca viu antes, primeiro é levado para baixo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque existe uma verdade que poucas pessoas entendem. Hoje, humilhado. Amanhã, exaltado. Hoje, desacreditado. Amanhã, admirado. Hoje, em silêncio. Amanhã, impossível de ser ignorado. E foi exatamente assim que aconteceu com quase todos os grandes vencedores estudados por Napoleon Hill. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes Deus está trabalhando nos bastidores justamente quando tudo parece parado. Quando você não vê portas abrindo, quando as respostas não chegam, quando as pessoas se afastam, quando os resultados desaparecem, quando você olha para frente e não consegue enxergar nenhum sinal de mudança. É justamente aí que a maioria interpreta errado o que está acontecendo. Eles acreditam que Deus os abandonou. Mas e se for exatamente o contrário? E se o silêncio não for abandono? E se o silêncio for preparação? Pense em uma construção gigantesca. Antes que um prédio seja levantado, primeiro é necessário cavar profundamente. Quem passa pelo local durante essa fase vê apenas terra sendo retirada, vê destruição, vê buracos, vê poeira, não vê progresso. Mas os engenheiros sabem que a fundação está sendo preparada. Porque quanto maior o edifício, mais profunda precisa ser a fundação. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso na sua vida. Talvez você esteja julgando a sua fase pela aparência. Mas o céu está avaliando pela estrutura. Napoleon Hill observou durante mais de 20 anos centenas de milionários. E encontrou um padrão curioso. Antes das maiores conquistas, sempre existia um período de aparente retrocesso. Um período onde tudo parecia caminhar na direção contrária. Negócios fracassavam, parcerias terminavam, portas fechavam, planos eram interrompidos. Mas depois, olhando para trás, eles percebiam algo impressionante. Nada daquilo era destruição, era reposicionamento. Porque aquilo que parecia atraso estava empurrando cada um deles para o caminho correto. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Retroceder nunca, render-se jamais. Porque a vida funciona como uma roda gigante. Quando você está na parte de baixo, não significa que a viagem terminou. Significa apenas que o movimento continua. E quem permanece sentado, quem permanece acreditando, quem permanece avançando, acaba chegando ao topo. Agora pense por alguns segundos. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes você acreditou que era o fim? Quantas vezes achou que estava sendo rejeitado e depois descobriu que estava sendo redirecionado? Talvez aquilo que mais machucou você tenha sido justamente aquilo que mais protegeu você. Talvez aquela oportunidade perdida tenha evitado um desastre. Talvez aquela porta fechada tenha impedido um caminho errado. Talvez aquele atraso tenha sido livramento. E é exatamente nesse ponto que começa a transformação. Porque existe um momento na vida em que você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está preparando através disso? Essa mudança parece pequena, mas muda tudo, porque quem faz essa troca deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a enxergar propósito nos processos. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade traz consigo uma semente de benefício equivalente. Não significa que os desafios sejam agradáveis, mas significa que existe algo escondido dentro deles. Uma lição, uma habilidade, uma preparação, uma força, uma oportunidade, algo que ainda não pode ser visto, mas que será compreendido no futuro. E é justamente por isso
que tantas pessoas abandonam seus sonhos cedo demais. Elas desistem durante a construção, desistem durante a escavação, desistem durante a preparação, desistem quando ainda não conseguem enxergar a obra completa. Mas os vencedores fazem diferente. Eles continuam, mesmo sem provas, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, porque aprenderam a confiar no processo. E existe uma razão poderosa para isso. Quando Deus decide prosperar alguém, quase sempre começa fortalecendo essa pessoa por dentro. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da abundância, vem a maturidade. Antes da colheita, vem o preparo. Antes da exaltação, vem a formação. E quem entende isso para de lutar contra a fase, passa a cooperar com ela, porque compreende que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar. E o que você vai descobrir nas próximas partes pode mudar completamente a maneira como interpreta os acontecimentos da sua vida. Porque existem sinais silenciosos que aparecem justamente quando a virada está mais próxima do que parece. E a maioria das pessoas não percebe, mas você perceberá. Quando tudo parece piorar, pode ser o começo da virada. Existe uma cena que se repete na vida de quase todas as pessoas que alcançam algo extraordinário. Primeiro vem o sonho, depois vem a motivação, depois vem a decisão, mas logo em seguida vem a tempestade. E é exatamente aqui que a maioria se confunde, porque acreditam que se Deus está conduzindo o caminho, tudo deveria ficar mais fácil. Mas observe a natureza. Antes do nascer do sol, existe a madrugada. Antes da colheita, existe o plantio. Antes da borboleta, existe o casulo. Antes da vitória, existe a batalha. E antes da prosperidade, existe um período que parece contraditório. Um período onde tudo parece ficar mais difícil. Napoleon Hill percebeu isso repetidamente ao entrevistar empresários, inventores e construtores de impérios. Eles relatavam a mesma experiência. Quando estavam prestes a alcançar sua maior conquista, surgiam obstáculos que pareciam maiores do que todos os anteriores. Como se a vida estivesse perguntando: você realmente quer isso? Ou está apenas apaixonado pela ideia? Porque desejar é fácil, persistir é raro. E Deus não prepara pessoas para uma grande prosperidade apenas entregando recompensas. Ele prepara fortalecendo caráter, fortalecendo fé, fortalecendo resistência, fortalecendo visão. Pense por um instante. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo. O diamante só adquire valor depois da pressão. A espada só ganha força depois de ser forjada. Então, por que sua vida seria diferente? Talvez aquilo que você chama de problema seja apenas o processo de fortalecimento. Talvez aquilo que parece atraso seja apenas preparação. Talvez aquilo que parece uma perda esteja abrindo espaço para algo muito maior. Existe um erro que destrói sonhos todos os dias. As pessoas interpretam o momento presente como se ele fosse permanente. Elas acreditam que a situação atual define o futuro, mas não define. A situação atual apenas revela onde você está. Não revela para onde está indo. E essa diferença muda tudo. Porque uma pessoa pode estar passando pela fase mais difícil da vida e, ao mesmo tempo, estar mais próxima da virada do que jamais esteve. Napoleon Hill contava a famosa história do homem que abandonou uma mina de ouro poucos metros antes da descoberta. Depois de meses cavando, ele desistiu. Vendeu tudo. Foi embora. E o comprador encontrou ouro praticamente no mesmo local. A diferença? Apenas alguns metros. Poucos metros. Imagine viver uma vida inteira sem saber que estava tão perto. Agora imagine quantas pessoas fazem exatamente isso. Desistem quando o milagre está próximo. Param quando a resposta está chegando. Abandonam quando a preparação está quase completa.
E depois, passam anos perguntando por que nada aconteceu. A verdade é que muitas vezes Deus está observando sua capacidade de continuar. Não porque Ele precise testar você, mas porque você precisa descobrir quem realmente é. Você precisa descobrir a força que ainda não sabe que possui. Precisa descobrir que consegue continuar mesmo quando ninguém acredita. Precisa descobrir que consegue permanecer firme quando não há aplausos. Precisa descobrir que sua fé não depende das circunstâncias, porque a fé verdadeira não aparece quando tudo está funcionando. A fé verdadeira aparece quando nada parece funcionar. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente muda, sua postura muda, sua energia muda, sua visão muda. Você deixa de depender da aprovação das pessoas, deixa de depender das condições ideais, deixa de depender dos resultados imediatos e passa a depender daquilo que sabe dentro de si. Esse é um dos maiores sinais de preparação para a prosperidade, quando sua confiança deixa de estar no mundo externo e passa a nascer internamente, porque a riqueza duradoura sempre começa dentro. Primeiro vem a abundância mental, depois vem a abundância material. Primeiro vem a transformação interna, depois vem a manifestação externa, e quase ninguém entende isso. Por isso tantos recebem dinheiro e o perdem. Recebem oportunidades e desperdiçam. Recebem crescimento e não conseguem sustentar. Porque o exterior cresceu mais rápido do que o interior. Mas quando Deus trabalha primeiro dentro de você, a história muda. Você se torna capaz de sustentar aquilo que está chegando. E existe outro sinal extremamente poderoso. Você começa a sentir um desconforto estranho com a vida antiga. Lugares que antes faziam sentido deixam de fazer. Conversas que antes pareciam normais começam a cansar. Hábitos antigos começam a perder o brilho. Você percebe que não pertence mais ao mesmo ambiente. E isso pode assustar, porque parece solidão, mas muitas vezes não é solidão, é transição, é crescimento, é expansão, é Deus mostrando que a roupa antiga já não serve mais e que uma nova fase está se aproximando. Por isso, não se assuste se algumas pessoas não entenderem você. Não se assuste se alguns caminhos perderem o sentido. Não se assuste se sua visão estiver mudando, porque toda grande transformação exige separação. O novo raramente nasce convivendo confortavelmente com o velho, e quanto mais perto você estiver da virada, mais forte será essa sensação, como se algo dentro de você dissesse: continue, não pare agora. Você ainda não viu o que está sendo preparado. E talvez essa voz esteja certa, porque na próxima parte você vai descobrir os sinais silenciosos que começam a aparecer quando a prosperidade já está se movimentando nos bastidores. Sinais que a maioria ignora, mas que revelam que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ninguém consegue enxergar. Quando tudo parece piorar, pode ser o começo da virada. Existe uma cena que se repete na vida de quase todas as pessoas que alcançam algo extraordinário. Primeiro vem o sonho, depois vem a motivação, depois vem a decisão, mas logo em seguida vem a tempestade. E é exatamente aqui que a maioria se confunde, porque acreditam que, se Deus está conduzindo o caminho, tudo deveria ficar mais fácil. Mas observe a natureza. Antes do nascer do sol, existe a madrugada. Antes da colheita, existe o plantio. Antes da borboleta, existe o casulo. Antes da vitória, existe a batalha. E antes da prosperidade, existe um período que parece contraditório. Um período onde tudo parece ficar mais difícil. Napoleon Hill percebeu isso repetidamente ao entrevistar empresários, inventores e construtores de impérios. Eles relatavam a mesma experiência. Quando estavam prestes a alcançar sua maior conquista, surgiam obstáculos que pareciam maiores do que todos os anteriores. Como se a vida estivesse perguntando:
Você realmente quer isso? Ou está apenas apaixonado pela ideia? Porque desejar é fácil, persistir é raro. E Deus não prepara pessoas para uma grande prosperidade apenas entregando recompensas. Ele prepara fortalecendo caráter, fortalecendo fé, fortalecendo resistência, fortalecendo visão. Pense por um instante. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo. O diamante só adquire valor depois da pressão. A espada só ganha força depois de ser forjada. Então, por que sua vida seria diferente? Talvez aquilo que você chama de problema seja apenas o processo de fortalecimento. Talvez aquilo que parece atraso seja apenas preparação. Talvez aquilo que parece uma perda esteja abrindo espaço para algo muito maior. Existe um erro que destrói sonhos todos os dias. As pessoas interpretam o momento presente como se ele fosse permanente. Elas acreditam que a situação atual define o futuro, mas não define. A situação atual apenas revela onde você está, não revela para onde está indo. E essa diferença muda tudo. Porque uma pessoa pode estar passando pela fase mais difícil da vida e, ao mesmo tempo, estar mais próxima da virada do que jamais esteve. Napoleon Hill contava a famosa história do homem que abandonou uma mina de ouro poucos metros antes da descoberta. Depois de meses cavando, ele desistiu. Vendeu tudo, foi embora. E o comprador encontrou ouro praticamente no mesmo local. A diferença? Apenas alguns metros. Poucos metros. Imagine viver uma vida inteira sem saber que estava tão perto. Agora imagine quantas pessoas fazem exatamente isso. Desistem quando o milagre está próximo. Param quando a resposta está chegando. Abandonam quando a preparação está quase completa. E depois passam anos perguntando por que nada aconteceu. A verdade é que muitas vezes Deus está observando sua capacidade de continuar. Não porque Ele precise testar você, mas porque você precisa descobrir quem realmente é. Você precisa descobrir a força que ainda não sabe que possui. Precisa descobrir que consegue continuar mesmo quando ninguém acredita. Precisa descobrir que consegue permanecer firme quando não há aplausos. Precisa descobrir que sua fé não depende das circunstâncias. Porque a fé verdadeira não aparece quando tudo está funcionando. A fé verdadeira aparece quando nada parece funcionar. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente muda, sua postura muda. Sua energia muda, sua visão muda. Você deixa de depender da aprovação das pessoas. Deixa de depender das condições ideais. Deixa de depender dos resultados imediatos e passa a depender daquilo que sabe dentro de si. Esse é um dos maiores sinais de preparação para a prosperidade, quando sua confiança deixa de estar no mundo externo e passa a nascer internamente, porque a riqueza duradoura sempre começa dentro. Primeiro vem a abundância mental, depois vem a abundância material. Primeiro vem a transformação interna, depois vem a manifestação externa. E quase ninguém entende isso. Por isso tantos recebem dinheiro e o perdem. Recebem oportunidades e desperdiçam. Recebem crescimento e não conseguem sustentar, porque o exterior cresceu mais rápido do que o interior. Mas quando Deus trabalha primeiro dentro de você, a história muda. Você se torna capaz de sustentar aquilo que está chegando. E existe outro sinal extremamente poderoso. Você começa a sentir um desconforto estranho com a vida antiga. Lugares que antes faziam sentido deixam de fazer. Conversas que antes pareciam normais começam a cansar. Hábitos antigos começam a perder o brilho. Você percebe que não pertence mais ao mesmo ambiente. E isso pode assustar, porque parece solidão. Mas muitas vezes não é solidão, é transição, é crescimento, é expansão.
É Deus mostrando que a roupa antiga já não serve mais e que uma nova fase está se aproximando. Por isso, não se assuste se algumas pessoas não entenderem você. Não se assuste se alguns caminhos perderem o sentido. Não se assuste se sua visão estiver mudando, porque toda grande transformação exige separação. O novo raramente nasce convivendo confortavelmente com o velho, e quanto mais perto você estiver da virada, mais forte será essa sensação, como se algo dentro de você dissesse: continue, não pare agora. Você ainda não viu o que está sendo preparado. E talvez essa voz esteja certa, porque na próxima parte você vai descobrir os sinais silenciosos que começam a aparecer quando a prosperidade já está se movimentando nos bastidores. Sinais que a maioria ignora, mas que revelam que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ninguém consegue enxergar. O último teste antes da exaltação. Existe um momento na vida em que a maioria das pessoas acredita que está fracassando, mas na verdade está sendo preparada para vencer. E esse é talvez o estágio mais perigoso de toda a jornada, porque é justamente aqui que muitos abandonam aquilo que estavam prestes a conquistar. Napoleon Hill observou isso inúmeras vezes. Homens e mulheres persistiam durante anos, suportavam dificuldades, superavam obstáculos, mantinham a fé, mas quando a oportunidade finalmente se aproximava, eles diminuíam o ritmo, relaxavam, duvidavam ou simplesmente desistiam, como se o cansaço acumulado falasse mais alto que o propósito. E é exatamente por isso que você precisa entender algo importante. O último teste costuma parecer o mais difícil, porque ele não ataca apenas suas circunstâncias, ele ataca sua confiança, sua paciência, sua resistência emocional, sua capacidade de continuar acreditando quando nada ainda aconteceu. Imagine um avião prestes a decolar. O momento de maior força dos motores acontece justamente antes de sair do chão. Existe resistência, existe atrito, existe pressão. Mas tudo isso faz parte do processo, porque sem essa força inicial, a aeronave nunca sairia da pista. A mesma coisa acontece com a prosperidade. Antes da decolagem financeira, antes da virada profissional, antes da expansão, antes da exaltação, normalmente surge uma resistência inesperada. E é nesse instante que muitas pessoas interpretam errado os acontecimentos. Acham que estão longe, quando na verdade estão perto. Acham que Deus esqueceu delas, quando na verdade Deus está concluindo a preparação. Acham que a porta fechou, quando na verdade alguém está girando a maçaneta do outro lado. Talvez você esteja vivendo isso agora, talvez esteja cansado, talvez esteja frustrado, talvez esteja questionando tudo. Mas existe uma pergunta poderosa que você precisa fazer a si mesmo. E se este não for o fim? E se este for apenas o último capítulo antes da mudança? Porque quase toda história de transformação possui esse momento. O momento em que parece impossível. O momento em que ninguém acredita. O momento em que os recursos acabam. O momento em que a lógica desaparece. O momento em que tudo parece perdido. E então acontece a virada, não porque surgiu mágica, mas porque a preparação finalmente encontrou a oportunidade. Napoleon Hill chamava isso de ponto de transmutação, o instante em que toda a energia acumulada durante anos começa a produzir resultados visíveis. E o mais curioso é que quando isso acontece, as pessoas de fora costumam dizer: que sorte! Mas quem viveu a jornada sabe, não foi sorte, foi persistência, foi disciplina, foi fé, foi crescimento, foi preparação, foi continuar quando seria mais fácil parar. Existe ainda outro teste silencioso, o teste da comparação. Poucas coisas roubam tanto potencial quanto comparar sua caminhada com a caminhada dos outros.
porque você vê apenas a colheita deles, mas não viu os anos de plantio, não viu as lágrimas, não viu as derrotas, não viu os fracassos, não viu as noites sem dormir, não viu os momentos de dúvida, e por isso a comparação sempre será injusta. Deus não escreveu sua história para ser cópia da história de ninguém. Seu caminho possui ritmo próprio, seu tempo possui propósito próprio, sua preparação possui desafios próprios. E quando você compreende isso, para de correr atrás da vida dos outros e começa a construir a sua. Outro erro perigoso aparece exatamente antes da virada: a necessidade de aprovação. Muitas pessoas ficam esperando que familiares, amigos e conhecidos validem seus sonhos. Mas quase nunca acontece dessa forma, porque as pessoas só acreditam depois que enxergam resultados. Poucos conseguem acreditar durante o processo, e é por isso que você precisa aprender a caminhar sem depender da validação externa. Seu futuro não pode ficar refém da opinião de quem não conhece seu propósito. Seu destino não pode depender da aprovação de quem não recebeu sua visão. Seu chamado não pode ser interrompido por pessoas que não enxergam o que Deus mostrou para você. Existe uma frase antiga que carrega uma verdade profunda: hoje humilhado, amanhã exaltado. Mas quase ninguém fala sobre o intervalo entre essas duas etapas. É nesse intervalo que o caráter é formado. É nesse intervalo que a fé é fortalecida. É nesse intervalo que os vencedores são separados dos desistentes. Porque todos querem a exaltação, mas poucos aceitam a preparação. Todos querem a colheita, mas poucos suportam o plantio. Todos querem o topo da roda gigante, mas poucos aceitam passar pela parte de baixo. E talvez seja exatamente aí que Deus esteja trabalhando em você neste momento, preparando algo que ainda não pode ser visto, fortalecendo áreas que ainda não foram reveladas, construindo uma estrutura capaz de sustentar aquilo que está chegando. Porque a prosperidade verdadeira não chega para destruir você, ela chega para expandir você. E na próxima parte você vai descobrir o segredo final, o ensinamento que une Deus, fé, prosperidade e os princípios de Napoleon Hill. Uma verdade que explica por que algumas pessoas prosperam de forma duradoura, enquanto outras conquistam muito e perdem tudo logo depois. E quando você entender isso, jamais olhará para sua jornada da mesma maneira. O segredo que poucos entendem sobre a verdadeira prosperidade. Depois de estudar durante décadas as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Napoleon Hill chegou a uma conclusão que vai muito além do dinheiro. A riqueza verdadeira nunca começa na conta bancária. Ela começa na mente, começa no espírito, começa na identidade. E é justamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque elas acreditam que serão felizes quando conquistarem dinheiro. Mas a verdade é inversa. Primeiro você se torna a pessoa capaz de administrar a prosperidade. Depois a prosperidade chega. É por isso que algumas pessoas ganham fortunas e perdem tudo, enquanto outras começam do zero várias vezes e sempre voltam a prosperar, porque a riqueza delas não estava no bolso, estava dentro delas. E talvez essa seja a maior lição de toda esta mensagem. O Senhor não está apenas tentando entregar algo para você, Ele está tentando transformar você. Porque aquilo que Deus entrega precisa encontrar alguém preparado para receber. Pense nisso. Se você colocasse milhões nas mãos de alguém emocionalmente despreparado, o que aconteceria? Provavelmente perderia tudo. Se entregasse uma grande responsabilidade para alguém sem maturidade, o peso acabaria destruindo a própria pessoa. É exatamente por isso que o processo existe. A preparação não é castigo. A preparação é proteção. O atraso não é abandono. O atraso, muitas vezes, é misericórdia. Porque Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar.
Ele vê o caminho inteiro, você vê apenas a próxima curva. E talvez seja exatamente por isso que tantas vezes você não entendeu certas portas fechadas, certas perdas, certos afastamentos, certos atrasos. Mas um dia tudo começa a fazer sentido. Você olha para trás e percebe que aquilo que parecia destruição era construção, aquilo que parecia rejeição era redirecionamento, aquilo que parecia perda era preparação. Napoleon Hill dizia que existe uma inteligência superior, operando além da compreensão humana. Uma força capaz de conectar pessoas, circunstâncias e oportunidades. Mas essa conexão acontece com mais intensidade quando existe alinhamento. E o que é alinhamento? É quando seus pensamentos, suas ações, sua fé e seu propósito caminham na mesma direção. Porque muitas pessoas querem prosperidade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez. Querem abundância, mas vivem dominadas pelo medo. Querem crescimento, mas permanecem paralisadas pela dúvida. Querem mudança, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. E a prosperidade não consegue florescer em terreno dividido. Por isso Deus trabalha primeiro dentro. Primeiro corrige a visão. Primeiro fortalece a fé. Primeiro desenvolve a disciplina. Primeiro constrói o caráter. E só depois amplia os resultados. Esse é o padrão. Sempre foi. E sempre será. Observe os grandes homens e mulheres que deixaram marcas no mundo. Quase todos passaram por períodos de silêncio, períodos de rejeição, períodos de dificuldade, períodos onde ninguém acreditava neles. Mas havia algo que continuava vivo: a convicção, a certeza interior, a fé de que existia algo maior sendo preparado. E talvez você precise ouvir isso agora. Nem tudo o que está parado está morto. Nem tudo o que está silencioso está abandonado. Nem tudo o que está demorando foi negado. Existem sementes crescendo debaixo da terra. Existem portas sendo preparadas. Existem conexões sendo alinhadas, existem oportunidades se aproximando, existem respostas em movimento, mesmo que você ainda não consiga vê-las. E é por isso que você não pode desistir. Não agora, não depois de tudo o que já superou, não depois de todas as lições que aprendeu, não depois de toda a força que desenvolveu. A roda gigante continua girando. Quem está embaixo não permanece embaixo para sempre. Quem está passando pela noite não permanece na noite para sempre. Quem continua caminhando inevitavelmente encontra um novo amanhecer. Hoje humilhado, amanhã exaltado. Hoje testado, amanhã aprovado. Hoje preparado, amanhã promovido. Mas existe uma condição: continuar acreditando, continuar aprendendo, continuar avançando. Continuar obedecendo ao propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Porque retroceder nunca, render-se jamais. E talvez o maior sinal de que o Senhor está trabalhando na sua vida seja este: apesar de tudo o que aconteceu, você ainda está aqui, ainda sonhando, ainda buscando, ainda acreditando, ainda lutando. E isso significa que a história ainda não terminou. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários uma das frases abaixo: eu continuo caminhando, ou Deus está trabalhando em silêncio, ou minha virada está sendo preparada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos sobre prosperidade, fé, mentalidade vencedora e transformação de vida. E lembre-se, quando você não consegue enxergar, o Senhor continua trabalhando. Quando você não entende, o Senhor continua trabalhando. Quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. E muitas vezes é justamente nesse silêncio que os maiores milagres começam.